Hoje é dia de festa. Festejamos nesse dia 10 de agosto a vida, a santidade e o martírio do diácono, que nem chicotes, algozes, chamas e tormentos puderam contra sua fé e amor ao Cristo. Padroeiro de Manhuaçu, Lourenço, espanhol, serviu à Igreja de Roma em meados do século III e era caracterizado por ser um diácono de bom humor. Sobre isso, eu vou conversar agora com o Padre Rafael. Padre Rafael, é um dia de muita festa aqui na Matriz de São Lourenço, né? Com certeza, é um dia de muita alegria para toda a Igreja. E São Lourenço, não só no Brasil, mas também principalmente na Itália, depois de São Paulo e São Pedro, é um dos santos mais esperados. Então, nesse dia 10 de agosto, é um dia de festejar esse diácono, este mártir da Igreja Católica. É uma história também muito rica, né? De grande importância para a Igreja Católica. Sim, com certeza. Quando nós compreendemos e entendemos um pouco dessa história, lembrando que a biografia de São Lourenço ela não é tão extensa assim, mas o relato do seu martírio é de grande riqueza para nós. No momento em que Lourenço se torna, então, diácono da Igreja, ele assume o compromisso de cuidado das riquezas, dos bens da Igreja e, principalmente, como um bom diácono do século III, cuidado dos pobres, dos leprosos, das viúvas. Lourenço ele assume, então, essa atividade que era própria do diaconato, servir a Igreja, mas principalmente no cuidado dos pobres e dos necessitados. E essa relação com os pobres sempre foi muito visível, né? Muito próxima e muito forte, né? E exatamente, no momento em que nós pensamos essa relação de São Lourenço com os pobres, nós recordamos da sua história de martírio, que é um tanto quanto intrigante para nós, né? São Lourenço, ele então percebe que o Papa, sendo perseguido pelo Império, pois martirizado, sendo degolado, e ele decide, a partir desse momento, continuar o cuidado com os pobres e as coisas da Igreja, mas a perseguição que havia acontecido com o Papa também iria acontecer com ele. O prefeito de Roma pede a Lourenço toda a riqueza da Igreja. Lourenço pede um prazo de 3 dias e juntou tudo quanto pôde de bens da Igreja e distribuiu aos pobres. Passados 3 dias, o prefeito de Roma chamou Lourenço e São Lourenço apresenta para aquele prefeito todos os pobres, viúvas, todos os órfãos, enfermos e necessitados que a Igreja havia cuidado naquele período e vai dizer àquele prefeito: olha, aqui está a riqueza da Igreja. Então Lourenço ele assumiu com muita fidelidade essa missão, esta vocação e este ministério, o cuidado dos pobres a ponto de chamá-los de riqueza da Igreja. É um período também que o martírio era muito presente na história dos santos católicos. Exatamente, João. No momento em que nós pensamos Lourenço e o século III da Igreja, ainda ali pós crucificação, ressurreição, as primeiras comunidades surgindo, a perseguição aos cristãos ela era uma verdade daquela época. Então todos aqueles que assumiam um compromisso, assumiam uma vocação de estar na Igreja, de cuidar e de zelar da Igreja, assumia de uma certa maneira uma sentença de morte, porque o martírio estava muito presente. A perseguição ela acontecia e o martírio também era uma realidade da época. Lourenço ele abraça essa verdade. Ele não tem medo de ser perseguido pelo Império e passando, inclusive, vendo o martírio do seu pai, que era o Papa, neste momento ele se sente ainda mais impelido a buscar, a servir a Igreja. Qualquer pessoa poderia dizer, não, vi alguém do meu gosto, do meu bem-querer sendo martirizado, eu vou abandonar isso e vou voltar a uma vida outra. Mas São Lourenço não. São Lourenço ele decide abraçar o martírio. Ele abraça a perseguição, ele não tem medo da perseguição. E tem algumas histórias também, né, na curta biografia, que ele lida muito bem com o momento do seu martírio, né? Nesse momento é importante a gente recordar algumas histórias que foram passadas pela Igreja, né? Lourenço, então, ele foi condenado ao martírio por ter encarado com muito bom humor esse pedido do prefeito, e o prefeito não encarou com este humor todo, condenou Lourenço a ser
martirizado, mas de uma forma muito cruel. Ele queria que Lourenço sofresse porque, afinal de contas, ele desobedeceu uma lei do império e do prefeito naquele momento. Então, com a anuência do imperador, o prefeito condena São Lourenço à morte na grelha. Mas essa morte seria lenta, dolorida, sofrida, o que São Lourenço não encarou assim. Tanto é que, num determinado momento, durante ali a grelha, o fogo, ele vai dizer para aqueles algozes: pode me virar porque este lado está bom. Então São Lourenço ele lida com um certo humor nesse martírio, nessa dor e nesse sofrimento. E isso nos leva a entender a sua doação a Deus. Quer dizer, se eu for morrer por uma causa, que seja por Deus. Se eu for morrer por uma causa, que seja pelo reino de Deus. Então, apesar da dor e do sofrimento, ele encara com muito bom humor este momento da sua morte. Pode virar, porque este lado já está bem assado. Hoje, nesse dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, a gente aqui na matriz de São Lourenço, então a gente precisa também deixar um recado, né? Hoje, o que seria a mensagem de São Lourenço nesse momento tão complicado que a gente vive e a gente chegando até a casa das pessoas também para levar essa mensagem? Então, neste momento, a mensagem de São Lourenço para todos nós católicos e cristãos é que nós nunca possamos ou nunca desistamos da nossa fé. É necessário manter-se firme neste momento de tanta incerteza, de tanta dor e sofrimento para alguns. A fé, ela se faz importante e nos faz crescer. E a partir deste momento em que nós buscamos ainda mais alimentar a nossa fé, Lourenço ele vai nos convidar a encarar o sofrimento com a alegria de um dia alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Então, o grande chamamento para este momento: sejamos firmes, sejamos aqueles cristãos católicos devotados à causa do reino, devotados a Deus e vivendo neste momento um martírio diferente. As dores que nós estamos vivendo deste isolamento social, as dores que nós estamos vivendo deste vírus que nos assola a humanidade, ainda é bem menor comparado às alegrias do reino dos céus. Então, a nossa certeza é que um dia nós seremos acolhidos por Deus. E essa certeza deve nos levar a viver com intensidade a nossa vida e jamais abandonar a nossa fé. São Lourenço, padroeiro deste nobre contorrão, foste sempre um exemplo e vos tornastes nosso irmão. O vosso povo que vos ama vem contemplar com devoção. Do vosso corpo a viva chama, vosso abrasado coração. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, foste sempre um exemplo e vos tornastes nosso irmão. Do Santo Padre amigo fostes, amaste sempre a Santa Sé. Somos cristãos as nossas hostes, enchei de glória, enchei de fé. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, foste sempre um exemplo e vos tornastes nosso irmão. E vos tornastes nosso irmão. E vos tornastes nosso irmão.